E o segundo tópico que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje, nesse nosso momento de reflexão, aqui diz, no caminho em que deve andar. A Bíblia não está dizendo para você ensinar o caminho, mas no caminho. Você é que tem que estar no caminho, você é que tem que dar o exemplo. Não adianta você ensinar só com palavras. Inclusive tem um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona, principalmente para as crianças. Você tem que começar ensinando o seu filho, a sua filha, pelo exemplo. O exemplo é uma das melhores formas que temos para ensinar os nossos filhos. Não adianta você falar uma coisa e fazer outra coisa. A criança está de olho e a percepção da criança é muito alta. Se você está fazendo aquilo que você está ensinando. Se você não ensinar pelo exemplo e querer ensinar só com palavras, não funciona. O ensinamento vem primeiro pelo exemplo e depois pelas palavras. Então, pai, ensina a criança no caminho, ensina a criança com exemplos. Inclusive, lá em João 14,6, o próprio Senhor Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós que somos da fé, que cremos, sabemos a importância de estarmos no caminho que é Jesus Cristo. Eu tenho que estar no caminho que é Jesus Cristo para ensinar o caminho que é Jesus para o meu filho. Então a importância de estarmos no caminho que é Jesus. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, o único caminho que a gente pode estar ensinando para o nosso filho e temos que estar no caminho. Então o segredo é estar no caminho. Não adianta eu ensinar somente o caminho para o meu filho se eu não estiver fazendo parte dele. E um dos melhores manuais de comportamento e de ensinamento é a Bíblia Sagrada. Aqui estão os melhores ensinamentos, as melhores doutrinas, a melhor fonte de ensinamento que você pode compartilhar para que os seus filhos possam aprender, possam crescer e possam estar preparados na escola da vida para que quando apareçam os problemas eles saibam sair. Então, esse é o melhor manual de ensinamento dos filhos, é a Bíblia Sagrada. Então medite na palavra de Deus, medite, pratique a palavra de Deus e ensine para os seus filhos os ensinamentos que está aqui. Você vai ver que ele vai crescer em estatura, e em conhecimento e em sabedoria na escola da vida e vai estar preparado para enfrentar as tempestades que a vida vai requerer dele quando ele estiver na fase adolescente, até na fase adulta, e vai ser uma pessoa bem estruturada até para constituir família quando chegar o tempo certo. Então, pai, primeiro, é dever e sua responsabilidade de ensinar o seu filho. Não terceirize essa responsabilidade. Segundo, ensina a criança de acordo com o mundo dela. Ela tem um mundo dela. Então, não queira cobrar da criança uma ação que é de um adulto. Então, você que é o adulto da história. E você, como adulto, tem que entender que a criança tem um mundo da criança. E é de acordo com o mundo dela que você tem que ensinar. Terceiro, você ensina com exemplo, é estando no caminho. Não adianta você somente ensinar o caminho, somente ensinar a criança o que ela deve fazer, se você como pai e como mãe não der o exemplo. Então, tá aqui o segredo. O segredo para uma família bem estruturada, alicerçada na rocha, é a palavra de Deus. E hoje, eu sempre tiro um momento, como eu já falei em outros vídeos, de meditação e de reflexão com a minha família. Eu tenho o meu devocional e às vezes eu chego cansado e estou indisposto para ler até a Bíblia. Aí o meu filho pega a palavra de Deus, ele pega a Bíblia, pai, vamos ler. Ele escolhe a passagem e ele lê. Antes, quando ele não sabia ler, ele abria e dizia, ó, vamos ler. Por quê? Porque eu pedi para ele fazer? Não, porque ele viu eu e a mãe dele fazendo. Foi pelo exemplo que ele foi aprendendo a importância do nosso devocional e termos esse momento de reflexão e de meditação na palavra de Deus. Então eu quero dizer para os pais, para o pai, para a mãe, quer que o seu filho cresça e cresça com a mente sadia e cresça bem preparado para as tempestades da vida, Bíblia neles, Bíblia nos filhos, né, filho? E Bíblia nos pais também. E Bíblia nos pais também, muito bem. Bíblia nos filhos e Bíblia nos pais também. Então esse foi o nosso momento de hoje, de reflexão na palavra de Deus. Ensina o filho no caminho que deve andar, que até quando for velho não se desviará dele. Voltaremos amanhã com mais um momento de reflexão da palavra de Deus.